Fala, meu povo, tudo bem contigo? Como você tá? Bora aí? Versículo 12 diz assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Estamos falando sobre antídotos para o mundo moderno e cada dia que passa, esse antídoto ele é o mais necessário para a nossa vida, a bondade. Sabe por quê? Porque não pode ser, né? Não pode ser bom uma pessoa por conta de um jogo de bilhar, um jogo de sinuca, matar outra pessoa. Não pode ser bom uma pessoa por causa de dinheiro matar outra pessoa. Não pode ser bom um grupo de pessoas se juntar e pensar, vamos tentar arranjar e fazer uma manobra para voltar à escravidão. Não pode ter bondade nisso. Não pode ser bom isso. Não pode ter bondade nisso. Não pode ter nenhum pingo de bondade nisso. É aí que entramos nós. Ah, Diogo, você está falando de mim, de você? Eu estou falando de nós. Nós temos que ser a bondade. Nós que somos povo escolhido, como a gente já trocou essa ideia. Eu e você que somos povo escolhido, temos que ter a consciência que somos a bondade, velho. A bondade começa na gente. A bondade começa nas nossas escolhas pequenas. A bondade começa nos nossos sims e nos nossos nãos. A bondade começa se a gente age com violência ou com sabedoria. A bondade começa se a gente escolhe ter amor ou compaixão ou ter agressividade. A bondade começa na gente. A bondade não começa nos governadores, a bondade não começa nas grandes questões, a bondade começa em cada um de nós. A bondade começa nos pequenos gestos. Onde já se viu pessoas tendo necessidade, as outras cobrando R$ 93 uma garrafa d'água. Aí não tem bondade. A bondade não está aí. Aí não tem amor. Mas aonde começa a bondade? A bondade começa entre eu e você. E quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando numa história. E na história de Abigail. Você sabe essa história? Ela está lá em 1 Samuel. E acontece o seguinte, Davi com muito cuidado, muito zelo, estava cuidando das ovelhas de Nabal. E ele decidiu, ninguém pediu nada para ele. Ele decidiu cuidar das ovelhas de Nabal. Davi estava fugindo de Saul. E Davi decidiu cuidar das ovelhas de Nabal, então ele foi lá e cuidou por um tempo. Então ele falou assim, tô sendo bondoso com Nabal. Será que o Nabal vai ter o mínimo da consideração comigo? Ele, acho que sim, né? Porque eu tô sendo bondoso com ele. Porque ele não seria bondoso comigo? Então Nabal olhou para ele e falou, quem é esse rapaz? Quem é Davi? Quem é esse menino? Por que eu devo alguma coisa para ele? Eu pedi para ele cuidar dos meus pastores? Eu pedi para ele cuidar de alguma coisa? Eu pedi para os homens dele cuidar de alguma coisa, fazer a minha proteção? Eu não pedi nada para ele. Então Nabal agiu de violência. Nabal agiu com ignorância. Então surge Abigail. E Abigail me dá uma aula de bondade. Uma aula de competência em ser bom. Então eu pensei em duas lições vindas da história de Abigail, da sua bondade. E a primeira questão é, faça o contrário. O que Abigail fez foi o contrário de Nabal. Nabal foi agressivo, humilhou Davi. Abigail se curvou perante ele. Trouxe alimento para os homens de Davi. Porque ela preveu que ia haver uma chacina. Porque Davi foi alimentado pela violência de Nabal. E a bondade que estava no coração de Davi foi embora. Então Davi pensou, ele agiu com violência, vou responder com violência. Então Abigail previu isso e falou, quer saber? Eu vou fazer o contrário. Então ela fez o contrário. E quando ela fez o contrário, ela saiu em prontidão, juntou alguns homens, juntou algumas comidas, saiu ao contrário e foi. E a postura de humilhação de Nabal se tornou a postura de humildade de Abigail. A postura de agressividade de Nabal se juntou à ternura, foi trocada pela ternura de Abigail.
Então Abigail mudou a postura dela para confrontar o pensamento de Davi. No mar de violência, de homem bruto, de gente que usa agressividade, de gente que usa arma, de gente que usa guerra, de gente que usa violência, a ternura de fazer o contrário de Abigail é a resposta. A beleza de fazer o contrário é a resposta. Jesus disse isso muitos anos depois. Caso alguém peça alguma coisa para você carregar, porque era uma cultura dos romanos pedir para os judeus carregar as suas coisas, carrega mais uma milha do que ele pedir. Se ele te der um tapa, dê a outra face. E ele continua, haja com amor, porque é fácil amar quem te ama, mais difícil é amar os seus inimigos. E Abigail dá uma aula pra gente, Jesus corrobora, assina embaixo com ela. Então Abigail ensina uma segunda lição pra gente. Seja sempre atento. Seja sempre atento. Atento para fazer a diferença. Se ela fosse desatenta, ao que estava acontecendo na casa dela, se ela fosse olhando só para o umbigo dela, ela ainda conseguir perceber isso. E de vez em quando, a nossa desatenção com o próximo pode ser porque a gente não usa de bondade com o próximo. Fique atento ao próximo. Fique atento com o outro. Fique atento. Fique atento ao que você pode fazer. Fique atento com cada situação. Olhe ao seu redor. Olhe o que está acontecendo. Olhe e tente prever situações. E a terceira questão, e eu acho mais importante, a terceira lição é: seja prudente. Seja prudente. Não queira se meter em lugares que você não pode resolver. Não tente lutar batalhas que você não pode resolver. Não tente resolver situações que você não tem capacidade, que não é da sua alçada. Seja prudente. Ah, Diogo, o que você está querendo dizer com isso? Não é porque eu sou bondoso e vou cuidar dos outros que eu vou me meter na frente de uma arma, que eu vou me meter na frente de uma faca. Seja prudente. Seja cuidadoso. Seja prudente. Você entendeu as 3 lições? Faça o contrário do que esse mundo está fazendo. Fique atento ao que está ao seu redor. E seja prudente. Que Deus te abençoe. E até semana que vem. Tamo junto. É nóis.